Primeiramente, tudo obrigada bem? por ter aceitado. Tudo certo. Imagina. Eu estou aqui representando a Embaixadora das Ciências, que é um projeto de iniciação científica feminino do Colégio Jandira. Uhum. E eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Fábio, eu sou médico formado pela Unicamp e minha residência é em anestesiologia também pela Unicamp. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e hoje em dia eu trabalho em São José dos Campos, num hospital privado aqui da cidade. Então tá. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o vírus que está chocando, né, atualmente todo Sim. mundo e que está gerando essa pandemia que fez com que ficássemos de quarentena. Então, primeiramente, o que é o Covid-19? Ele é um vírus de transmissão aérea, né, que você tem uma infecção a princípio muito similar a uma gripe inicialmente, com infecção de via aérea superior, que ele vai evoluindo, em alguns casos, para uma pneumonia mais grave, né? Então, é um vírus que já é da família do corona, né? O coronavírus que a gente chama é o tipo de vírus, então já tinha alguns outros que já circularam no mundo, né? O MERS, a SARS, então esse é o Covid-19, justamente que foi descoberto em 2019. Mas ele já tem parentes próximos dele aí que já circularam já no mundo, e o que está assustando realmente como ele é transmitido, né? A facilidade com que ele é transmitido, e a gravidade, que antes a gente achava que talvez não fosse tão grave, mas agora a gente está vendo que tem uma gravidade aumentada em relação a um outro vírus de influenza, por exemplo, entendeu? Certo. E como está sendo sua rotina atualmente, assim, se vocês tiveram um treinamento específico para isso, se o hospital está equipado para essa situação? Tá, graças a Deus aqui no nosso hospital, ele teve a gente teve treinamento específico para o atendimento ao paciente. O hospital montou uma equipe de intubação, né, que é composto por um anestesista, somos nós, um intensivista, um médico da UTI, uma fisioterapeuta respiratória e uma enfermeira. Então, todo esse pessoal teve um treinamento. A gente tem os materiais de proteção, né, os equipamentos de proteção individual. E o que aconteceu aqui é que a gente teve que suspender, né, as cirurgias eletivas por um período, principalmente por falta desses materiais, porque a gente não tinha mais o abastecimento, que a maioria dele era vinha da China, né? Então, quando a China parou de dar, a gente começou a ter um pouco de escassez, e como a gente não sabia o impacto que ia ter dentro das internações, as cirurgias, aquelas cirurgias que são agendadas e tudo mais, elas foram suspensas, e só entrava uma cirurgia de urgência, que precisava entrar mesmo. Tá? Agora a gente já está no momento que talvez a gente dê uma flexibilizada nas cirurgias, por conta do que a gente está vendo aqui hoje, mas ainda está, por hora, o centro cirúrgico está parado para cirurgia eletiva. Entendi. Essa aqui é uma que eu tenho muita dúvida mesmo. Como que você se sente atendendo um paciente, sendo que você tem a probabilidade de se contaminar? Todo paciente é um desafio novo, né? A cada vez que a gente... E a grande questão, como a gente está, não só os pacientes com suspeita ou infectados, todo paciente que a gente vai entubar, a gente, em tese, está exposto porque pode ser um paciente assintomático, que a princípio a gente não suspeitasse, então a gente acaba tendo. Então, assim, obviamente a tensão aumentou bastante aqui na nossa... A gente acaba ficando... Você sente o clima um pouco mais tenso, você toma alguns cuidados, porque, querendo ou não, você não quer pegar e não quer transmitir. A grande questão também é essa, é você acabar ficando um portador assintomático e transmitindo. Você vai levar para casa e tudo mais. Então, assim, a rotina de todos em casa chega, já tem que tomar banho, tirar toda a roupa, separar, principalmente quem tem esposa, quem não tem. Então, assim, mas cada anestesia que a gente faz e cada paciente realmente é um desafio, mas como acaba a gente
somos a linha de Com frente, a gente acaba certeza. tendo que encarar. Mas, assim, obviamente, o clima na sala é um clima de tensão, porque a gente não pode errar, e por isso o treinamento é tão importante. Todo mundo que está lá tem que tá muito bem treinado e muito bem sabendo o que vai fazer, porque um erro de uma pessoa pode, às vezes, pôr em risco toda a sala que está lá. Então, a gente está... Acaba se tornando um clima meio estressante, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida é um clima mais estressante. E você falou da intubação. Qual é a diferença da intubação de um infectado com o vírus e de uma pessoa não infectada? A intubação é um dos procedimentos que mais causa aerosol, né? Que é a forma de transmissão do vírus. É um procedimento de alto risco, além do anestesista, da enfermeira ou de quem estiver na sala. Então, a gente tomou alguns cuidados. O nosso paciente que tem suspeita ou já tem confirmação, a gente tem todo um protocolo que a gente... Está me ouvindo? Ah, voltou. Tô ouvindo, sim. A gente tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, tá? De paramentação. Antes de entrar na sala, não entra, independente da situação e de como o paciente esteja. A gente só entra na sala, no quarto do paciente, quando já está com a paramentação feita. A gente tem alguns cuidados na hora de passar o tubo que a gente não tinha com o paciente, então a gente tem que tampar o tubo, porque o tubo acaba sendo praticamente um túnel para o vírus sair do pulmão do paciente. Então a gente tampa o tubo, a gente tem uma cúpula de vidro que a gente acopla. Eu acho que eu tenho até a foto aqui. Tá vendo? A gente tem uma cúpula de vidro que a gente põe em volta do paciente, e aqui depois a gente põe um saco aqui ainda para cobrir todo o corpo do paciente, entendeu? Para que a gente isole de todo jeito. A rapidez com que tem que ser também é maior. A gente tenta agilizar por duas razões, porque além da exposição dos profissionais, o paciente que vai para o ventilador, né, ele, em geral, já está grave e ele não aguenta ficar muito tempo sem oxigênio. Então, o tempo entre você fazer as medicações e passar o tubo, ele tem que ser bem diminuto, porque o paciente ele não tem, ou o pulmão já está mais debilitado, né? Entendi. Muito cuidado mesmo, né? Realmente é uma situação difícil. É bastante cuidado. E quando o paciente já tem a confirmação ou a suspeição e ele precisa de uma cirurgia, no centro cirúrgico, uma das salas ela foi reservada para esses pacientes, em que ela tem pressão negativa, então tudo que é aspirado, né, o ar é aspirado, não vai para o resto do centro cirúrgico, e o pessoal que vai lá também é treinado, e lá dentro a gente tem toda a preparação também. Então, é uma sala certinho só para esses pacientes. Que interessante. Muito cuidado mesmo. E como que é a prevenção médica em relação à indicação de prevenção médica? Tipo, o que você acha que as pessoas devem fazer caso tenha suspeita ou para se prevenir mesmo, fora a quarentena? Eu acho que alguns hábitos nossos, eu acho que tem que ser mudados. Óbvio que hábitos de limpeza, a gente... a mão, higiene, essas coisas que já estão bem fixadas. Eu acho que a gente vai viver um momento aí que todo mundo vai ter que ficar andando de máscara um período. Mesmo o paciente que está bem, mas quando vai sair na rua, ele vai ter que sair com a máscara, tá bom? E agora a gente vai ter que tomar muitos cuidados, principalmente quando a circulação for liberada de novo, né? Porque a gente está vendo agora, aí, nesses 3 últimos dias, um aumento considerável do número de mortes, e a transmissão, agora que tem teste para todo mundo, não teste para todo mundo, mas aumentaram o número de testes disponíveis. Então, a gente estava tendo uma média de 2,5 novos casos por dia, hoje já foram 5.500 a mais, né? Então, a gente estava tendo uma média de mortes entre 100 e 150, hoje já foram de novo acima de 300 mortes, né? Então, você ainda tem um momento delicado ainda, delicado. Sim, Essas 2 últimas semanas
de distanciamento, eu acho que ainda vão ajudar, só que você vê que em várias partes, a parte social está pesando muito também, né, pelo distanciamento. Em termos de saúde, ele é muito importante, mas em termos econômicos, ele também tem que ser, a gente tem que ir pesando. Mas, por hora, a gente está num momento bem delicado que ainda vai ter que tomar aglomerações, essas coisas. Eu acho que a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter de novo aquela vida que a gente tinha. Eu acho que mudou, e isso vai acabar mudando a nossa dinâmica social. Com certeza, está afetando bastante mesmo o cotidiano de todas as pessoas. E o vírus, ele tem alguma situação de que ele não contamine. Por exemplo, estavam falando que quando está muito calor, ele não consegue sobreviver, assim. Como surgiu na China durante o inverno, né, perto do inverno chinês, e todos os outros países depois, na sequência, em janeiro, fevereiro, no hemisfério norte, ainda estão no inverno. Quando ele chegou aqui, eles imaginariam um comportamento diferente do vírus, mas assim, até agora, do que se viu, é um comportamento bem parecido. A gente está tendo taxas de letalidade muito semelhantes aos Estados Unidos, por exemplo. A da China é uma taxa bem baixa, mas assim, dos outros países a gente está vendo uma taxa de letalidade bem parecida e um comportamento até agora, um comportamento normal, um comportamento de vírus, como estava sendo lá nos outros países. Então, assim, essa questão do calor, do clima, né, mais tropical, era uma teoria a princípio, mas que por enquanto não tem nada comprovando que tenha mudado mesmo a transmissão ou não. Se viu é que o vírus independente transmite. E o nosso grande problema agora, do momento delicado, não só agora de mortes, mas que a gente vai entrar num período que a gente já tinha síndromes gripais anteriores. H1N1, influenza, A, B, então a gente já tinha uma massa de pacientes que ficavam internados por conta dessas gripes, né? Dessas outras síndromes gripais, que agora a gente vai ter somado a tudo isso essa massa de pacientes do Covid, né? do SARS-CoV. Então, assim, é delicado esse momento, porque a gente agora está entrando no nosso inverno, né? Então, piora, as aglomerações aumentam, então a gente tem algumas outras coisas que a gente vai ter que tomar cuidado agora também. Sim, principalmente que vai começar uma época mais preocupante, né? E na retomada, você vai ter muita gente querendo ter de novo aglomeração e tudo mais, e a gente pode ter um pico ainda maior ainda, porque a gente, pelos últimos dados, a gente ainda nem começou a descer a nossa curva, né, de transmissão. E agora que, na verdade, a gente tem o aumento do número de testes, e agora que a gente vai ter, eu acho que uma noção melhor para que lado a gente está indo, né? O número de mortes nosso está dentro aí do esperado, mas assim, a gente agora vai ter uma noção melhor de letalidade, porque a nossa letalidade ainda era muito alta, mas por subnotificação, né? Se você pensar que a letalidade é o número de mortes sobre o número de casos confirmados, a hora que você começa a aumentar esse denominador, a letalidade vai cair. Só que a gente não tem como tratar esse número sem saber. Então, agora a gente tendo novos testes, a gente vai aumentar um pouco o nosso conhecimento sobre o vírus. E a grande questão é que é uma doença que tem 5 meses, surgiu em dezembro, a gente está em maio agora, quase maio. A gente tem doenças que são de 30, 40 anos atrás, que ainda estão sendo descobertas coisas. Essa é uma doença muito recente, então a gente está vendo agora como que esse vírus se comporta, por que aqui pega mais jovem, lá não pegou, como é que funciona isso, entendeu? É mais complicado por causa da falta da base de informações, né? Por ser algo que nunca tinha sido visto antes, assim, é muito mais complicado mesmo. Com certeza. E qual é a sua visão médica geral sobre a doença e a situação que o mundo está passando? É um momento muito difícil, né? Para o mundo inteiro, eu acho que os sistemas de saúde, pelo menos falando aqui no caso brasileiro, já era um sistema de saúde bem sofrido, assim, ele já vivia no limite em várias regiões do país, não era de hoje, não era daqui desse último governo, nem dos anteriores. Há vários anos, né, você tinha
não era dada a atenção necessária para o sistema de saúde. Daí você tem uma doença que